Meia Bruno César testa positivo para a Covid e está fora do jogo com o Sport. Departamento médico do Vasco liga o alerta e grupo todo será testado para ter a segurança de todo mundo bem para o restante do campeonato nacional. Vamos ouvir com exclusividade o novo reforço do Vasco da Gama, Neto Borges. Vai falar já com você aqui nesse AVNews. Vamos trazer novidades sobre Fred Guarim. Continua a novela, mas em capítulos finais. E também sobre a questão da grana. O governo libera e o Vasco tem pré-aprovado o empréstimo por empresas que precisam de capital de giro. Essas e outras informações, são muitas notícias, além, é claro, de tudo sobre Vasco Esporte. O jogo de amanhã em São Januário, jogo que já teve até gol 1000 de Romário. Quem tá muito animada, porque amanhã, essa hora, nós já saberemos o resultado, é ela. Eu tô! Você tá também, guitarrinha? Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar nessa quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, véspera da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, nosso AVNews. O vídeo de toda noite que você curte tanto. A principal notícia do Vasco no dia de hoje foi o veto a Bruno César. Poderia ser uma opção do técnico Ramon Menezes em função da ausência de Vinícius. Bruno César testou positivo na Covid-19, o exame feito pela CBF. Eu conversei hoje com os médicos do Vasco e eu sinto nitidamente, não só deles, mas de todos os médicos do futebol brasileiro, um desconforto enorme em relação aos protocolos da CBF, que priorizam uma divulgação que não há necessidade de expor, também uma divulgação muito em cima do laço. É bom lembrar o jogo do domingo passado entre São Paulo e Goiás, que no dia se divulgou que 10 atletas do Goiás estavam testados positivos, e também o fato de apenas um hospital, por maior e melhor que seja no Brasil, o Albert Einstein em São Paulo, centralizar todo tipo de exame. Quando os clubes têm já as normas de uso de hospitais específicos em suas cidades, onde os resultados são muito mais rápidos e talvez até muito mais próximos de uma realidade. Mas é claro, ninguém quer bater de frente com a CBF. Se espera que a CBF possa mudar o protocolo, que já começa a mudar, porque ela abriu em relação ao Albert Einstein ser o único hospital. Tanto é que o Vasco, já usando o seu laboratório, aquele que faz os testes diariamente aqui no Rio de Janeiro, fez o exame da contraprova de Bruno César e deu o mesmo resultado. Isso, segundo os médicos do Vasco, garante que o caso do Bruno César não foi disseminado pelo grupo. Não foi dentro do clube que ele pegou a Covid, porque senão os outros também, ou outros estariam também contaminados. Na verdade, a vida social já voltou. Está sendo liberado no Rio de Janeiro aos poucos a frequência nas ruas. E o Bruno César pode ter contraído isso, e é bom a gente deixar bastante claro isso aqui. Que ninguém diga que o Bruno César tem culpa disso. Ninguém quer pegar a Covid, muito pelo contrário. Ele está isento disso. Tem sido um profissional muito correto, um profissional muito zeloso, porém, a vida social normal. Você recebe uma comida que vem de fora, você tem um contato rápido com uma pessoa que você não sabe, você pode estar contraindo a Covid. Esse vírus é muito traiçoeiro. Portanto, o Bruno César não tem culpa nenhuma, zero nisso. Em 70 e 80 dias, mais ou menos aí, que o Vasco começa a fazer os seus testes, segundo o Departamento Médico do Vasco, foi até um número razoável. Apenas um. É uma vitória. Poderiam mais jogadores estarem com Covid, estarem testando positivo. O Bruno César está bem, está assintomático, não tem problema nenhum, zero, mas vai ter que fazer uma nova quarentena. E por quê? Porque eu perguntei ao Dr. Rodrigo Furtado especificamente, porque eu tinha uma informação de que o Bruno César, naquela primeira leva de jogadores que foram testados positivos, de que ele estava com Covid-19. E me disse o Dr. Rodrigo, realmente, ele teve teste positivo, mas aí vem a questão do traiçoeiro que é
esse exame e também a constatação da Covid. Um IgM positivo falso deve ter sido feito e deve ter dado no Bruno César, que, coitado, ficou em quarentena de uma vez e vai ter que ficar em quarentena de novo. Me disse o médico do Vasco que o PCR dele deu negativo, quer dizer, ele não tinha mais a doença, o que pode também se constatar como um PCR negativo falso. Até os exames são inconclusivos em muitas das vezes. Por isso, o Vasco acende um alerta para o jogo de domingo com o São Paulo. Vai ser feita uma segunda bateria de exames, de testes para o jogo de domingo. O Vasco tem um laboratório que entrega em até 24 horas para que todos tenham a segurança. Fizeram agora para o jogo contra o Sport, apenas o Bruno César. Mas vai ser feita uma nova bateria para o jogo de domingo para se saber aí sim qual é a situação real. Provável que ninguém tenha nenhum tipo de problema. A única vantagem agora é que os clubes estão liberados, como eu disse no início, para fazerem seus próprios testes. Não necessariamente ter que ir a um Einstein, que é o hospital da CBF, para fazer os exames, demorar 2, 3 dias para chegar e de repente chega em cima do laço, com partidas com intervalo de 48 horas. Os clubes agora têm essa liberdade. Mas como disse, acendeu um alerta. Todos serão testados, porque o Bruno César já está diagnosticado há 2 dias, então é importante que todo mundo possa passar. A expectativa é que ninguém tenha mais nenhum tipo de problema, mas a dúvida é alta. E em função dessa dúvida, o Vasco acende o alerta. Exames para todo mundo, para que todos possam estar livres desse terrível mal que é a Covid. Mas nesse momento, Bruno César está afastado, mais uma vez, em função de falsos diagnósticos. Os exames são inconclusivos em muitas das vezes e agora ele vai ficar mais 10 dias fora. Mas o mais importante é que ele está bem, assintomático e em breve estará reforçando o Vasco da Gama. Vamos então falar do jogo, que é um jogo importante, a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu vou começar falando do Sport Recife. O Sport Recife que tem 3 novidades. Bruninho, volante, que jogou contra o Ceará, estava machucado, mas está recuperado, vai jogar. Ricardinho e Lucas Ventura, jogadores que foram contratados pelo Sport Recife, estão liberados e também vêm com a delegação, que já está no Rio de Janeiro, treinou hoje à tarde no Fluminense. Desfalques, alguns. O zagueiro Rafael Thierry, que já está afastado há algum tempo. O meio-campo Leandro Bárcia, que veio do Goiás, o argentino também está fora. Alê Santos, que também está fora, assim como o lateral Raul Prata. O time mais provável do Sport Recife, que tem um desempenho ruim esse ano fora de casa, apenas 33,31%. São 2 vitórias fora de casa, 5 empates e 4 derrotas. Maílson, Patrick, Maidana, Adrielson e Sander, William Faria, Betinho e Jonathan Gomes, o argentino, na frente Rafael, Elton e Marquinhos. É o time que vai enfrentar o Vasco da Gama. O Vasco terminou hoje a sua preparação para o jogo contra o Sport Recife. Tudo fechado, mas a tendência é que Gabriel Peck seja o escolhido para começar, trocando o 6 pelo meia dúzia, jogadores com mesma característica. O Bruno César seria uma opção jogando no meio, o Benítez pela direita, mas está descartado em função do problema que teve o Bruno César. A mais provável escalação é aquela que a gente vem dizendo, mas pode ser que tenha uma surpresa, de repente o Cláudio Vinck entra na direita e o Pikachu mais à frente. Existem muitas especulações. Carlinhos e Parede, a princípio, devem ser relacionados. Parede 77, Carlinhos número 23. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castanha e Henrique, Andrei, Felipe Bastos e Martim Benítez, Gabriel Peck, Germán Cano e Thales Magno, o time do Vasco para enfrentar o Sport Clube do Recife. É um jogo cercado de muita história. São 29 confrontos, sendo 27 pelo Campeonato Brasileiro. 13 vitórias do Vasco, 8 empates e 8 vitórias do Sport Clube Recife. 64 gols a favor do Vasco, 50 contra. Alguns jogos muito marcantes, como o jogo do dia 20 de maio de 2005, o gol 1000 de Romário, um gol exatamente contra o Sport Recife. E as semifinais da Copa do Brasil de 2008, quando o Vasco acabou sendo eliminado. Aquele jogo que o Edmundo perdeu um pênalti na decisão de pênalti. Perdeu em Recife por 2-0, ganhou em São Januário por 2-0 e o Vasco acabou sendo eliminado. E também uma relação de jogadores famosos que saíram dos 2 clubes e vieram jogar, aliás, muitos pernambucanos, né? Mesmo aqueles que não vieram do esporte, como o Ricardo Rocha, como o Zé do Carmo, enfim, jogadores pernambucanos que brilharam aqui. Os mais recentes,
Óbvio, Juninho Pernambucano, o maior deles, um jogador que brilhou intensamente, saiu da base do Sport e veio fazer carreira e fama no Vasco da Gama. E Chiquinho, jogador que veio jogar em 1999 no Vasco, foi campeão do torneio Rio-São Paulo e dá um depoimento falando da sua ótima relação com o Vasco, das lembranças que tem do Vasco, mesmo tendo jogado pouco aqui, e fala um pouco dessa partida de amanhã entre Vasco da Gama e Sport Recife, a expectativa pela partida. Chiquinho, fala direto de Recife sobre as suas lembranças e sobre o jogo. Tudo bem, Chiquinho? Fala pessoal do canal Atenção Vascaínos, tudo bem? Aqui quem tá falando é Chiquinho. Iniciei minha carreira aqui no Esporte Clube do Recife, fazendo parte daquela grande geração do meio da década de 90, junto com Juninho Pernambucano e o saudoso Leonardo, jogadores também que tiveram uma passagem marcante e também, de certa forma, inesquecível aí, vestindo a camisa do Vasco. Eu tive uma passagem curta, mas também de muitas boas lembranças aí no ano de 99, guardo com muito carinho e com muita honra ter vestido essa camisa. Ele conseguiu ser campeão do torneio Rio-São Paulo e eu tive o privilégio de fazer parte daquele timaço no final da década de 90. Estou passando aqui também para fazer uma lembrança desse jogo de amanhã, esse grande jogo do futebol brasileiro, sempre um jogo muito acirrado entre Vasco e Sport. O Sport viveu um momento de muitas incertezas, teve um primeiro semestre de muita dificuldade, o clube atravessa uma crise financeira muito difícil, acabou disputando aí o quadrangular final do rebaixamento, iniciou bem o brasileiro ganhando do Ceará, mas o torcedor está muito desconfiado. Pega aí um Vasco da Gama todo reformulado, com o novo comando do Ramon. Para mim o Vasco foi muito assertivo, reeditando a dupla Ramon e Dr. Antônio Lopes, uma dupla além de muito vitoriosa, com muita identificação com o clube, apostando muito na base. O Vasco também que vive um momento financeiro de muita dificuldade e, na minha opinião, são equipes que vão fazer e pretendem fazer um campeonato de manutenção para que possam se reestruturar, para aí sim, a partir do ano que vem, melhorar a sua condição, não só financeira, mas também de estrutura. No mais, deixo o meu carinho aí e o meu abraço ao torcedor vascaíno, dizer que para mim foi uma honra ter vestido essa camisa e falar da alegria de poder ter tido esse privilégio de jogar num clube tão grandioso como o Vasco da Gama. Deixo o meu abraço e as saudações vascaínas. Valeu, amigos. Fiquem com Deus aí. Bom jogo, hein? Tanto pro Sport como pro Vasco. Grande abraço. Valeu. Amanhã, a partir das 19h15, a gente tem o nosso pré-jogo. Estarei ao lado do Emerson Rocha, do Vaguinho, do nosso Wagner Pinto e também do Aguinaldo Luiz Sorato. Um pré-jogo de 7h15 até 2 minutos para as 8, a bola rola, a gente vê o jogo e a partir das 10 da noite até as 11 a gente vai fazer uma análise, tomara, de uma grande vitória do Vasco. 8 da noite, a bola rolando com transmissão pelo Premier. Você pode ver o jogo pelo Premier, você vai ter a oportunidade de ver a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro 2020. Você está vendo aí a publicação no BID da CBF da inscrição do lateral esquerdo Neto Borges, jogador de 23 anos, contratado por empréstimo ao Genk da Bélgica. O jogador fez todos os exames e confirmada a informação que nós demos desde a semana passada que o jogador estava para ser apresentado na quarta-feira. Está aí, ok, jogador inscrito em condição de atuar. E o Neto Borges vai falar com você, assinante do canal Atenção Vascaínos, porque você tem esse privilégio. Você que assina o canal sempre tem as informações em absoluta primeira mão, porque nós temos muito desse zelo. E o Neto Borges, com quem conversei hoje, estava muito feliz, muito animado, já treinou com o grupo na parte da tarde e agora fica na expectativa de poder ser utilizado. Vai treinar um pouquinho mais, de repente, para a semana que vem, ou até, quem sabe, para o jogo de domingo com o São Paulo. Neto Borges fala primeiro para o torcedor do Vasco, assinante do canal Atenção Vascaínos, sobre a sua trajetória, para quem não o conhece. Quem é o Neto Borges? Se apresente para o torcedor do Vasco, Neto. Para quem não me conhece, sou Neto Borges, nascido e criado no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Salbara. Menino guerreiro que nunca fugiu à luta, que sempre conseguiu as coisas no trancos e barrancos, sempre com dificuldade. E o futebol é um espelho das coisas como são na minha vida. Então acho que
começando do menor para o maior, sempre fui uma coisa bem presente na minha vida. No futebol não foi diferente. Passei pelos times pequenos do Sergipe, Boca Juniors, Itabaiana. Logo em seguida fui para o Tubarão, Santa Catarina. E aí veio o meu primeiro contrato na Europa com o Hammarby, time da Suécia. E após 10 meses fui comprado pelo Genk da Bélgica. Então essa foi a minha trajetória antes de chegar no Vasco. E hoje em dia chego aqui no Vasco. A informação sempre é de que Neto Borges era um jogador muito mais ofensivo e que tinha deficiências defensivas. Ele admite isso, mas também admite que na Europa evoluiu demais. A parte tática trouxe a ele uma condição defensiva muito melhor. Sim, acho que é bem claro para todo mundo que eu gosto de jogar ofensivamente. Sou um cara que gosto de dar o apoio aos atacantes, sem esquecer de defender. Mas antes tinha esses defeitos na marcação que foram corrigidos, e eu acho que o futebol belga e sueco agregou muito nisso, no posicionamento, no 1 contra 1, em saber defender ultrapassagens e tudo mais. E acho que estou pronto para encarar esse desafio que é chegar no Vasco. O novo lateral esquerdo do Vasco fala sobre essa chance de atuar com a camisa cruz-maltina. Essa chance de chegar ao Vasco está sendo encarado como um desafio. Um garoto que saiu do Brasil sem ser conhecido, chegar num grande clube como o Vasco é espetacular. Eu acho que tenho que dar o meu melhor. A minha expectativa é que, junto aos meus companheiros, possamos fazer uma boa campanha e que a gente possa colocar esse clube onde ele merece. Eu perguntei a ele se ele tem alguma inspiração, jogadores que de alguma forma podem trazer a ele uma inspiração maior, ou jogadores que sejam espelhos. Vamos ouvir então o que disse o Neto Borges sobre exemplos e espelhos na lateral esquerda. Inspiração, acho que já tive muito quando era menor. Gostava do Marcelo, gostava de laterais desse porte que jogavam em grandes equipes. Gostei muito do Roberto Carlos também. Mas hoje em dia, o carinho por esses atletas, a admiração permanece, mas hoje procuro focar mais no meu trabalho. Para concluir essa entrevista exclusiva do canal Atenção Vascaínos com o novo lateral esquerdo do Vasco, Neto Borges fala dos seus planos, fala se conhece o Vasco da Gama e deixa, para finalizar, um recado a você, torcedor cruz-maltino. Então, cara, eu não vejo como um momento de fazer planos. Eu acho que é um momento mais de colocar, de pôr a mão na massa, né? Trabalhar forte e procurar o meu espaço no elenco do Vasco. E conheço muito do Vasco, acompanhei o Vasco desde quando acompanhei o futebol, né? Comecei a acompanhar o futebol, na verdade. E o Vasco é uma grande equipe, sempre revelou muitos bons talentos para o futebol brasileiro. Eu acho que o futebol brasileiro tem que ser grato ao Vasco por revelar tanta joia. E é um clube vencedor, um clube que em breve estará voltando aos trilhos, ao lugar que nunca devia ter saído. E um recado para o torcedor: o torcedor pode ficar tranquilo que vai achar o Neto Borges muito aguerrido, muito trabalhador, muito guerreiro e sempre positivo em prol de ajudar o Vasco. É isso, Neto Borges falou aqui com o canal Atenção Vascaínos, inscrito e pronto, é mais um reforço. O 5º reforço do Vasco, depois de Igor Catatal, de Marcelo Alves, de Guilherme Parede, de Carlinhos, ele agora é o 5º reforço. Mas o Vasco não para aí, já podemos ter novidades. Nesse bloco vou falar de 3 informações. Uma primeira que já foi divulgada hoje durante o dia, inclusive no Ave Mais você teve informações da reintegração do Meia Juninho. Na verdade, o que aconteceu foi bastante claro. José Luiz Moreira, no alto da sua experiência e sinceridade, José Luiz Moreira é assim, é espontâneo, chamou o Juninho pra resenha, pro papo, e deixou claro ao menino: olha aqui, o único que vai ter problema aqui é você. E você está tomando um caminho errado. Por quê? Porque você tem um contrato assinado com um empresário, você não está querendo aceitar o que seu empresário quer fazer por você, que é o certo.
Juninho ganhava R$5.000. O Vasco fez uma oferta de R$30.000 mês, um aumento significativo, 6 vezes mais. E também com ganhos por participação em jogos, em convocação para a seleção, podendo chegar a um salário de até R$70.000. Mas, no entanto, existe um outro empresário, Ulisses Jorge, que está querendo ter Juninho como atleta. E está fazendo a cabeça através de um tio de Juninho, essa é a informação que temos, para que Juninho não aceite a proposta do Vasco, dizendo claramente para ele que tem algo melhor, que tem uma situação melhor. No entanto, o Juninho, muito menino, muito inocente ainda na vida, está acreditando, está influenciado e não está querendo assinar esse novo compromisso, mas está vendo que vai ficar parado até maio. José Luiz Moreira deixou claro isso para ele. É isso que você quer? Acho que você não está sendo inteligente. E o menino repensou. Parece que vai aceitar sim a proposta do Vasco. Os empresários estão brigando, mas o empresário que detém o direito de assinatura, porque tem uma procuração do atleta, está exigindo que o jogador possa seguir os caminhos dele. E parece que é isso que Juninho vai fazer para não ter prejuízo. E ele deve sim ter assinado o seu novo compromisso ficando no Vasco da Gama. Obra única e exclusiva do VP de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, que usou da sua sinceridade. Fred Guarim. Falei hoje novamente com o empresário do jogador Marcelo Ferreira. E a situação, gente, é bastante clara. Vamos colocar aqui um ponto final nisso. Guarim não vai voltar ao Brasil. Marcelo Ferreira foi bastante claro comigo. Falei com Juan Sanches, que é o coach do jogador, vive junto com o Guarim, está sempre junto com ele, esteve aqui no Brasil, no Rio, quando o Guarim veio pela primeira vez. Me disse Juan, num áudio que tenho, mas que não posso divulgar em função de um pedido dele. É algo profissional, mas o resumo é bastante claro. A situação hoje familiar da cabeça de Guarim o impede de seguir jogando profissionalmente nesse momento. Ele pode voltar a jogar mais à frente, mas agora não há nenhuma condição. Diante disso, Guarim não volta ao Vasco. Uma outra situação, Mário André Mazzuco e Marcelo Ferreira conversaram hoje longamente e se acertaram, deram um bom passo para de repente resolver a questão da rescisão, que ontem eu informei que era uma rescisão problemática. A rescisão era problemática. Muita gente interpretou que nós estivéssemos dizendo que Guarim é problemático. Não temos esse direito, não somos levianos. As pessoas precisam entender, principalmente, interpretação. Precisa conhecer a língua. O adeus problemático não é adeus, vírgula, problemático para Fred Guarim. É um adeus difícil, é um adeus cheio de problemas. Isso que nós queremos colocar aqui e estou aqui dando satisfação em respeito aos assinantes do canal. Mas a situação equilibrou e Fred Guarim deve assinar sim uma rescisão normal com o Vasco da Gama. E uma outra notícia que nós trouxemos aqui em absoluta primeira mão na última sexta-feira no AVNews. O Vasco já teve aprovado a sua linha de crédito no CGPE, que é aquele programa de revitalização de empresas com capital de giro para fluxo de caixa. Já teve aprovado o seu cadastro e agora o Vasco vai fazer essa captação. O valor, ninguém diz, ninguém fala. É algo fechado demais, porque tem aí a questão dos riscos de penhora, mas hoje o Vasco já teve por 3 instituições o ok. Muita gente chegou a colocar, o Vasco não é empresa, é associação. Fui correr atrás disso, mas é uma empresa, na verdade uma associação que é tratada como empresa. Paga seus impostos, tem funcionários, é cobrada por impostos, cobrada como uma empresa. Por isso está incluída sim como uma associação de desporto, pode sim usar desse artifício, dessa lei, dessa situação que foi colocada pelo governo para a captação de fluxo de caixa. O Vasco agora espera ter o dinheiro para, de repente, como eu disse também na semana passada, até o dia 20, estar com tudo ok para poder pagar funcionários e ter dinheiro para cumprir os seus compromissos, principalmente dos acordos. É bom lembrarmos, o Vasco recebeu uma anistia de 4 meses em relação à questão do ato trabalhista, quando tem que depositar um valor por mês para pagar todas as questões de ações trabalhistas que o Vasco perde e precisa pagar, bota todo mundo nessa fila. E para isso precisa desse fluxo de caixa. E esse dinheiro vai ser muito importante. Bom lembrarmos que a carência mínima de 6 meses, podendo até 20 meses para começar a pagar. Por isso, o Vasco está entrando nessa situação com 9% de juros, achando que é um bom negócio para ter fluxo de caixa e poder terminar bem um ano. Informação que nós demos em absoluta primeira mão aqui no canal Atenção Vascaínos.
E para concluir esse AVNews de hoje, nós estamos trazendo fotos de São Januário com as bandeiras enfeitando arquibancadas e sociais. Nós informamos isso ontem, que o estádio estaria todo arrumado, todo bonito. E não haverá venda de ingresso virtual. Não haverá. Não teremos venda de ingresso virtual para esse jogo do Sport Clube do Recife. Consegui falar com o Fábio Monterroso, ele me deu essa informação. Mas ficou muito bonito São Januário. E eu quero dar uma última informação para um assinante nosso, que foi até a loja Aerotown, lá do querido Marco Romano, Gigante da Colina, para receber a camisa do Roberto. Amigo, é amanhã e é por sorteio. Fique ligado no pré-jogo, no pós-jogo de Vasco Sport Recife, a partir das 7h15. A gente vai fazer uma pergunta, quem acertar vai ser sorteado para buscar no Rio de Janeiro a sua camisa G lá no Aerotown com o gerente Daniel. E também, amanhã, no pré-jogo, a gente vai receber a belíssima camisa do Barbosa. Recebemos hoje aqui na minha casa todas as camisas para o time todo do Atenção Vascaínos. Uma preta e uma branca, você está vendo aí, a preta e a branca lindíssimas, da mesma forma. Uma pergunta e aí quem acertar vai participar de um sorteio. E aí é para o Brasil inteiro para receber essa lembrança do lendário, do querido, do inesquecível Moacir Barbosa. Quero mandar alguns abraços aqui para terminar esse AVNews. Um abraço muito carinhoso para a Maiara Luiza, lá de Campos dos Goitacazes. Ao Tertuliano Lisandro, um grande abraço, obrigado pela mensagem carinhosa. Ao Antônio Borges, lá de Barroso, Minas Gerais, estava esperançoso que o Bruno César pudesse jogar e brilhar. O BC não vai jogar. E um abraço para o J. Cícero, o aniversariante de ontem, e para o seu filho Pedro Henrique, ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Amanhã de manhã eu estarei no Bom Dia Gigante. E à noite, às 7h15, a bola vai rolar aqui no canal Atenção Vascaínos, às 8h, todo mundo parado para ver o Vasco. E também, curta o AV+. À tarde a gente tem sempre um vídeo no canal alternativo da plataforma Atenção Vascaínos. E curta também as nossas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, e torne-se membro do canal. R$ 2,99 é bem baratinho. Um grande abraço para todos vocês, um ótimo final de noite. Tchau, turma. Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!